Olá, eu sou a Pietra, servidora pública desde 2021, mentora na área de organização e estratégia de prova para concurso. E que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre como era a minha rotina na minha primeira nomeação e como foi na segunda nomeação, porque as duas têm algo em comum. Foram num cenário de pós-edital, mesmo com pouco tempo, rotina apertada, sem as condições ideais, talvez. E se você está nesse cenário também, fica aqui comigo nesse vídeo. Na época do meu primeiro concurso, eu cursava Engenharia Química Integral e trabalhava num laboratório. A minha faculdade era longe de tudo, então a minha casa era basicamente só para dormir. A única solução que eu encontrei foi acordar entre 4h30 e 5 horas da manhã, garantir uma horinha de estudos antes de seguir com o meu dia. Na época, eu só tinha plataforma aqui concursos e eu fazia tudo, absolutamente tudo por lá. Questões, gostava muito das questões comentadas, aprendi muito com isso. E as aulas em vídeo também que tinha lá. Então eu anotava tudo que eu podia. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Agora eu consigo reconhecer que era o meu método, descomplicando os estudos para concurso que estava nascendo. E também ali a redução de danos pós-edital. E eu fiz isso por 4 meses direto, cansada, sem saber muito bem o que ia acontecer, o que estava me esperando lá na frente, mas focada dia após dia, até que minha primeira nomeação veio. Já no meu segundo pós-edital, a situação já estava um pouco mais tranquila, porque eu já era servidora pública, trabalhava de meio-dia às 7 horas da noite. E o que eu decidi fazer? Eu acordava às 5 horas da manhã, garantia 2 horas líquidas de estudo antes de eu começar a me arrumar. Às 9 horas eu saía de casa. Chegava às 9h30 na academia, às 11 eu tomava banho lá na academia mesmo e já ia trabalhar. Chegava no trabalho, almoçava e durante esse trajeto inteiro eu tava com aula no ouvido também. Gostava muito do que? Lei seca comentada, também conteúdos decoreba. Foi aí que eu aprendi os tempos verbais, por exemplo. Só de ver ali o finalzinho da palavra, eu já sabia qual tempo verbal que estava se referindo. E tantas vezes que eu ouvi aquela aula. E na volta do trabalho também. Eu chegava entre 8h30 e 9 horas, dependendo do trânsito. E ali eu garantia mais 1 hora líquida de estudo antes de eu partir para os meus outros afazeres. E tem uma segunda parte nesse meu segundo pós-edital, que é o quê? A fase que o meu trabalho demandou muita viagem. Teve semanas que eu viajei 5 dias direto, muito longe de casa, totalmente fora da minha rotina. Às vezes dormia em hotel, às vezes não. Para quem não sabe, eu trabalhava no sistema socioeducativo, na parte de educação e profissionalização. Então essa era a minha rotina de trabalho muitas vezes. Então quando eu viajava, eu realmente estudava como dava. Às vezes 10, 15 minutinhos. Plataforma de questões ali sempre aberta. Eu tinha sempre organizado o que eu precisava estudar em seguida, o que eu precisava dar mais atenção e também ia anotando tudo no meu bloco de notas. E eu tinha também, assim, a maturidade de saber e de entender que em 2 dias eu não vou conseguir estudar. Hoje não consegui porque o meu trabalho demandou muito de mim. Então foi aí que eu criei uma regra mental comigo mesma de que cada oportunidade que eu tiver de pegar meu celular, que seja para estudar, para fazer uma questãozinha, eu vou querer ver resultado naquilo que eu tô fazendo. Vai ter que render de alguma forma palpável, visível ali, sentimental para mim. Porque o ser humano, ele se alimenta muito disso, é o ego, de ver que tá dando certo, que tá trazendo resultado satisfatório para você. Porque pense assim, a sua rotina, ela já te atropela por si só. Ao você tomar a decisão de inserir o seu estudo na sua rotina, isso não precisa ser mais um peso. Então, a única forma de você manter essa motivação a longo prazo, tem esse livro aqui que eu sempre recomendo, aqui, deixa eu ver se foca, não foca, O Mito da Motivação. Ele fala muito sobre isso, que a motivação é aquela fagulha inicial, mas e a longo prazo? Como que você vai manter? É tendo pequenos prazeres, pequenos resultados ao longo do processo, para que você consiga se manter realizando tal hábito dia após dia. E com foco sempre ver resultados, foi aí que chegou então a minha segunda nomeação, dessa vez federal. Conquistei o primeiro lugar na única vaga imediata disponível. E agora a verdade sobre o pós-edital. Talvez você esteja nesse cenário agora. O edital saiu, sua rotina não está ajudando e o seu tempo parece ser absolutamente muito curto. E aqui eu vou cumprir o meu papel de te dizer que você não precisa estudar tudo que está no edital como se fosse um cronograma corrido. Você precisa saber fazer mapeamento do que mais cai na sua prova.
E também não é sobre estudar 8, 10 horas líquidas por dia, é fazer render os minutos que você tem ali durante o espaço da sua rotina. Se você quer saber um pouquinho mais sobre como se planejar, como encaixar um pós-edital nesse caos, que tem o caos do pós-edital, né? Aquele momento de pânico, de incerteza, mas você precisa ter um plano de ação imediato para começar a agir logo que esse edital saiu. Também sem depender de plataforma de cursinho, atualizar todas as aulas de acordo com o seu pós-edital. Se você quer saber mais um pouquinho sobre isso, aqui embaixo vai estar o link para você adquirir o guia de redução de danos pós-edital, que me ajudou muito nas minhas 2 nomeações e também me garantiu outras aprovações. Material direto ao ponto, com um valor simbólico, e trata-se de um plano prático para quem realmente não tem tempo a perder, porque a ferramenta mais valiosa que você tem nesse momento, todos os momentos da sua vida também, na verdade, é o seu tempo. Se você ainda está em dúvida se dá tempo, esse vídeo é para te lembrar que dá tempo sim. Você não pode perder essa tentativa. Curta, comenta, compartilha, envia para um amigo que também está nesse cenário de pós-edital para que ele possa se motivar também. E vamos juntos nessa reta final.